Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos dos dois lados da vida. É sempre um prazer enorme estar aqui na casa e juntamente com cada um. O Dr. Nivaldo acabou de anunciar o tema, é a dimensão do planeta, ele falou corretíssimo, a parte 3. Contudo, por generosidade, sabe, naquela manifestação enorme de generosidade, eu não vou continuar, não, vou concluir hoje, porque eu já incomodei muito tempo cada um aqui com o tema, mas quero confessar que não foi. É um estudo dos mais prazerosos, é um estudo que nós precisamos da apropriação por várias razões. Uma delas, talvez hoje eu repita isso umas 2 ou 3 vezes, é um dos grandes problemas que a alma humana carrega, que é a cultura religiosa. Nós temos uma cultura religiosa complicadíssima e nos últimos 2000 anos, com o cristianismo, mesmo aí, ainda temos enormes dificuldades. Então, quando nós estudamos as dimensões do planeta, nós estamos acessando esta parte. Então, nós vamos concluir hoje. Já estudamos todas as dimensões que são até hoje conhecidas. É possível que daqui a algumas centenas de anos nós tenhamos que revisar o estudo, porque há uma dinâmica nisso aí, não tem nada, no planeta não tem nada que fique estático. É possível que nós carreguemos daquilo que já nos apropriamos, e hoje, nesta conclusão, vamos nos apropriar, que levemos conosco um monte de dúvidas. Muitas das dúvidas nós estamos vinculando à cultura de cada um de nós, essa cultura religiosa que nós carregamos conosco, elas estão arquivadas no nosso pendrive, e nós não vamos conseguir nos desvencilharmos destas coisas assim tão facilmente, não. É algo que está enraizado. Então, é possível que nós carreguemos dúvidas ainda conosco, é possível que nós nos deparemos aí com a evolução do estudo, dissemos, da dinâmica, dentro desse processo dinâmico. É possível que nós descobramos alguns equívocos cometidos no nosso estudo, mas nós não devemos nos incomodar. Se ainda nós somos bastante jovens, nós somos espíritos jovens, nós estamos experimentando quase os primeiros anos das nossas liberdades, do nosso livre-arbítrio. Então nós não devemos ficar tão incomodados assim, por razões óbvias. É que existe uma verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade de Jesus, e por mais que a gente fique tagarelando por aí, nós não vamos afetar essa verdade. Ela é intocável. Então, no máximo, nós vamos carregar dúvidas e de repente, assim, eu já vi esse negócio, mas não passa disso aí. Então, essa verdade real, ela não é que ela é imutável, não. Ela só existe, mas obedece à mesma dinâmica da própria vida, não só do universo, mas também do planeta Terra. Então, nós estamos dizendo mais ou menos assim, que nós estudamos até agora, nestas oportunidades aí recentes, nas últimas terças de cada mês, que nós estudamos as dimensões do planeta Terra, e estudamos as suas variadas características e subdivisões. O que nós ainda não estudamos, e vamos fazer agora nesta conclusão, isto é interessante que a gente dê esta ênfase, o que nós ainda não estudamos é que as dimensões do planeta Terra e as suas subdivisões, existem muitas. Nós citamos no último encontro o exemplo da crosta terrestre. Nós citamos o exemplo do Brasil, quando temos aqui 5.560 municípios.
ou seja, no mínimo 5.560 cidades. E não tem nenhuma que seja igual a outra. São todas diferentes em todos os sentidos. No padrão vibratório, são as culturas que são cultivadas no estado de Minas Gerais pelo povo mineiro e no estado de Goiás, são culturas diferenciadas, às vezes não tão grandes diferenças. O povo nordestino, juntando os estados todos do Nordeste, tem uma cultura diferenciada. Então, essas diferenças, elas prevalecem não só aqui na face do planeta, não. Elas prevalecem também em todas as dimensões. Então, as pessoas, nós costumamos nos assustar muito no meio espírita, não estou falando lá fora não, no meio espírita, quando nós estamos dizendo assim, olha, nós vamos desencarnar, e fizemos isso no encontro passado, nós vamos desencarnar e o nosso próximo encontro é com o umbral. Nós não vamos para outro lugar não, nós vamos para o umbral. As pessoas, os espíritas que... Aí fora ninguém liga para esse nome não. Mas quando a gente fala no meio espírita que a gente vai parar no umbral, às vezes, mesmo que seja lá naquele silêncio, na acústica da alma, bate até um desespero. Fala assim, mas eu vou para o umbral? Eu sou tão dedicado, eu sou tão caprichoso nas minhas ações, eu não estou correndo... Não, nós vamos para o umbral mesmo, não tem saída não. Ninguém vai sair daqui e vai para a quinta dimensão direto. Essa passagem não existe. Eu estou exagerando, existe sim. Para as almas sublimes que estão encarnadas, Jesus não nos abandona, Ele sempre deixa no planeta Terra 1, 2, 3 dessas almas encarnadas a cada período, para que nós não nos sintamos abandonados. Então essas almas, elas não têm que passar pelo umbral não, elas têm passagem direta para as dimensões mais elevadas. Mas continuando aí, o que nós não estudamos até agora é que as dimensões do planeta Terra, estas que nós estudamos aqui, estamos estudando ainda, elas, prestem atenção nisso, elas são construídas por nós. Elas são, cada um de nós é partícula de Deus, nós somos partícula divina, com capacidade de coautoria no universo e no planeta Terra, e aqui no Brasil. Então nós somos, cada alma que aqui está, encarnada e desencarnada, é responsável agora pela manutenção deste padrão vibratório que a Terra, neste plano, está vivenciando. Não tem jeito de cairmos fora não, nós somos responsáveis sim. Então, lá no umbral, os espíritos que estão lá são responsáveis pela vibração existente lá. Aqueles que estão abaixo da nossa dimensão também são os responsáveis. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que quando a gente desencarna, pela cultura religiosa, nós imaginamos que vamos nos deparar com juízes e tribunal. Nós vamos enfrentar um tribunal com alguns juízes que vão nos julgar e apontar o dedo e dizendo assim, não, você me apresente aí a sua ficha. Aí a gente apresenta, não, você vai para um umbral fino, você vai lá para o nosso lar. Aí depois vem o outro aí julga, a gente apresenta lá o currículo, não, você não tem jeito não, você vai, não tem nada disso. Nós, cada um de nós, individualmente, vamos nos colocar no ambiente compatível com a nossa condição vibratória. Somos nós. A consciência é o tribunal. Então, quando nós estamos dizendo aqui que nós construímos as dimensões, é nesse sentido. Não tem como, é impossível vivenciarmos num ambiente vibratório, não estamos falando da dimensão não, em qualquer dimensão, vivenciarmos num ambiente vibratório que não seja compatível com as vibrações pessoais. Mais ou menos assim, eu não tenho como desencarnar, e acabamos de dizer isso agora, e ir para a quinta dimensão.
porque eu ainda não respiro essa atmosfera vibratória da quinta dimensão. Ainda vou ter que melhorar muito no campo moral, no campo espiritual, para ter essas condições todas. Então, repetindo aqui, nós não tínhamos estudado ainda, tínhamos falado sobre as vibrações, sobre tudo que existe aí, mas não tínhamos falado que nós somos os construtores destes níveis vibratórios, nós estamos chamando aqui de dimensão. No nosso encontro passado, nós até dissemos assim: olha, o Brasil, quando foi descoberto, lá no ano 1500, ele não tinha a dimensão espiritual próxima, que nós chamamos hoje de umbral, porque o Brasil não tinha habitantes. Não tinha ninguém que vivia aqui, não tinha ninguém que tinha desencarnado aqui. Quando eu estou falando ninguém, eu estou deixando os índios de lado, porque aí nós partiríamos para uma outra discussão, se fôssemos falar sobre os indígenas. O que existia no Brasil eram os indígenas, mas os primeiros civilizados que chegaram aqui foram os portugueses. E quando eles desencarnaram aqui no Brasil, eles foram os primeiros a habitar a dimensão espiritual correspondente ao Brasil. O André Luiz narra isso com detalhes no livro Nosso Lar. Nós já repetimos isso aqui, que é de 1943. Então o Brasil não tinha, ele foi depois crescendo, a população hoje do mundo espiritual, ela é três vezes, nos dizem os espíritos, é 3 vezes os 8 bilhões que nós alcançamos agora na face do planeta. Então nós temos aí, segundo os cálculos dos espíritos que nos informam, uns 20 e tantos bilhões de almas que estão desencarnadas nessas dimensões, principalmente neste umbral que é fino, que é médio e que é um umbral grosso, que é o mais próximo. Alguns dos nossos irmãos que estão lá vivenciando, que desencarnaram, eles nem sabem que desencarnaram. Eles nem aceitaram esta condição. Aí vamos repetir, já dissemos isso, em função da cultura religiosa que eles carregam com eles. Muitos nem sabem, alguns estão dormindo e dormem longo tempo, até o momento que desperta, e às vezes desperta. Quando a gente está falando assim, sem exagerar, é um percentual elevadíssimo, não é elevado não, é elevadíssimo, que ocorre daqueles que desencarnam e não despertam de imediato. Ficam períodos diferentes em processo de sono, aguardando, como eles aprenderam nas religiões, na cultura religiosa, aquilo que foi dito a eles. Mas os sacerdotes, os líderes religiosos, nem aqui dentro e nem lá fora, nas religiões que são aquelas que são mais fortes, eles não têm o condão de alterar aquilo que nós dissemos agora mesmo, que é a verdade existente. A verdade real, eles não têm acesso. Não é pelo fato de alguém chegar para nós e dizer assim: Elvésio, você pode desencarnar tranquilo, porque você vai ter uma equipe de espíritos, estou falando da doutrina espírita, você vai ter uma equipe de espíritos para te atender logo de imediato. Conversa. Não tem como assegurarmos isso em centro espírita nenhum, porque o meu padrão vibratório é que vai me localizar. A minha condição moral e espiritual é que vai permitir a minha sintonia logo depois de deixar o corpo físico. Porque aí eu terei que assumir, num processo quase de reencarne, um outro corpo, chamado perispírito. Eu assumo o perispírito, a gente fica imaginando que espírito, quando morre, quando desencarna, é fumacinha, vira fumacinha. O espírito está aqui, ele quer ir lá em São Paulo, ele só fala assim: estou indo para São Paulo, tchau. Ele não vai. Ele precisa de se deslocar como nós nos deslocamos. Não há essa possibilidade. Ele pode volitar, pode sim. Só que volitar é uma condição, é uma ferramenta que não é qualquer espírito que já conquistou, não. Pouquíssimos são os espíritos que estão hoje na dimensão espiritual e que conseguem volitar.
Bem, então nós estamos dizendo assim, que nós somos os construtores, todos nós somos os responsáveis. A pergunta óbvia, mas como é que a gente pode pelo menos apalpar isso aí? Por razões simples. A alma humana, ao pensar, nós, cada um de nós, ao exercitar o pensamento, e em razão do nosso pensamento agirmos, nós estamos interferindo no meio. Nós pensamos, todos nós estamos pensando. Onde é que nós estamos interferindo? Neste meio aqui. Os nossos pensamentos estão sim sendo registrados por muitos irmãos que estão aqui. Estão sendo registrados nossos pensamentos por todos? Não. Porque existem irmãos nossos desencarnados aqui que eles não têm esta compreensão. Eles não têm esta condição. Mas a grande maioria dos espíritos nossos irmãos que estão aqui presentes no campo espiritual, no centro Sebastião Marte do plano espiritual aqui, eles, claro, que pela sintonia, pela afinidade, por estarmos aqui há tanto tempo, eles sabem, ou seja, nós conseguimos alcançá-los exatamente. Agora mesmo o doutor Nivaldo fez uma prece. Quando ele fez a prece, ele falou, todos nós ouvimos, mas ele poderia ter feito a prece sem falar. E os espíritos que estão aqui neste nível melhorado teriam captado a prece dele, sem problema nenhum. Então nós estamos dizendo assim, que todos nós, ao pensarmos, nós interferimos no meio, na nossa casa também, viu? No nosso trabalho também, dentro do ônibus também, dirigindo também, qualquer lugar. É característica da alma humana. Mas não só interferimos no meio, não. Nós também recebemos a interferência do meio. Pois é aí, neste vai e vem dos pensamentos, é que nós estamos construindo as dimensões. Nada mais do que isso. Ou seja, a compatibilidade nossa com as dimensões é exatamente... Aí nós estamos falando de pensamentos, não é assim tão simples, porque muitos de nós aqui podemos equivocadamente estarmos pensando assim, mas tem algumas pessoas mais inteligentes que elas vão levar vantagem. Inteligência não tem nada a ver com isso, não. A nossa capacidade intelectual, que nós chamamos de inteligência, ela não tem nada a ver com o que tem, é condição moral e consciência. O grande tribunal íntimo de cada um de nós chama-se consciência. A consciência me localiza. Eu saio todas as noites, teoricamente aqui, porque a maioria dorme durante a noite. Então, quando nós estamos dormindo, nós temos uma emancipação temporária do espírito. O espírito sai do corpo. Ele sai do corpo e vai rodar por aí, de acordo com aquilo que ele deseja, de acordo com a sua consciência. Não lembra. Por misericórdia, nós não recordamos ao despertar daquilo que andamos fazendo, porque às vezes não é coisa assim muito boa, não é louvável. Assim como nós não nos lembramos, dissemos isso no último, às vezes é coisa positiva. Mas no último encontro nosso, nós estivemos falando aqui que ninguém aqui, de cada um de nós, encarnados e desencarnados, quando está no corpo como nós estamos aqui, nós não recordamos da nossa vida espiritual. Nós recordamos sim. Se entrarmos no nosso pendrive aqui, no processo anímico, nós vamos contactar com as nossas personalidades de 300, 400, 500 anos atrás, mas com as personalidades que foram vivenciadas aqui na face do planeta. As personalidades que nós experimentamos no plano espiritual, nós não lembramos. Nós ainda não conseguimos adquirir os equipamentos que nos permita. E é um espaço bom. Nós ficamos mais ou menos 100 anos aqui e ficamos mais ou menos 100 anos desencarnados. Quem está desencarnando agora vai reencarnar
Estamos falando de acordo com a lei de afinidade, porque existem mudanças nisso aí. Tem espírito que desiste de reencarnar na Terra e vai para outro lugar. Ou desiste de reencarnar no Brasil e vai para outro país. Nós estamos falando generalizando. Então o espírito, quando reencarna, ele tem, em algumas situações, condição de opção. Outras não, são compulsórias. Mas nós queremos falar sobre a construção desse plano espiritual, dessas dimensões todas, não é só da próxima não, que nós somos os construtores disso aí. A nossa afinidade, a nossa condição de espírito que estamos caminhando no processo evolutivo, ela vai nos conduzir. Ou seja, os julgamentos, o tribunal que nós vamos enfrentar é a nossa consciência. É a alma mesmo se encontrando. Nas lições do Evangelho de Jesus, tem muitas lições lá, nós não estamos falando sobre o Evangelho agora, mas uma delas é quando os espíritos bondosos, os mentores, nos recomendam que se nós queremos, se nós desejamos, se nós almejamos a felicidade, a fórmula é fácil. É nos dedicarmos ao outro. Não tem outra fórmula. Por quê? Porque nós estaremos interferindo o que nós acabamos de dizer agora, nas dimensões, nas vibrações, e essa dedicação um ao outro, ela vai permitir que nós nos fortaleçamos. Então a felicidade será construída em razão daquilo que eu faço de dedicação ao outro. Amai ao próximo como você estivesse te amando. É uma das lições do Evangelho. Bem, o que nós queremos arrematando aqui hoje nesta conclusão? Queremos dizer mais ou menos assim, que o orbe terrestre, que o planeta Terra, ele segue com firmeza o seu processo, a sua caminhada, a sua jornada evolutiva. Nós começamos com a fase primitiva, quando Jesus, há 2000 anos atrás, contactou conosco, nós encerramos a fase primitiva. Esse encerramento ele não se dá no dia, não, é assim, em períodos mais ou menos longos. Encerramos a fase primitiva e iniciamos a fase de expiação e provas. E agora nós acabamos de saber, aí nós recebemos essa comunicação aí dos Espíritos, que a expiação e provas já está nessa fase de transição para a regeneração. Então estávamos dizendo, o orbe terrestre, o planeta Terra, ele está caminhando, ele está evoluindo, com firmeza. E conosco. Nós não estamos alijados do processo, não. Nós fazemos parte do processo, recebendo interferências e interferindo. Pensar coletivamente não é fácil, não. Mas coletivamente é que nós fazemos este peso. Então a Terra está evoluindo com firmeza no caminho da regeneração. Daqui a algumas centenas de anos, nós chegaremos ao final e alcançaremos o estágio de planeta regenerado. A Terra será um planeta regenerado. Neste percurso que a Terra está fazendo, analisemos isso com cuidados. Nós vamos testemunhar, ou agora, na nossa experiência terrena atual, ou quando estivermos na dimensão espiritual, porque a evolução ela não é sozinha, só da crosta, não. Ela é a evolução do planeta, das dimensões todas. Então, nós vamos verificar neste processo que velhos impérios vão ruir. Ou seja, no processo evolutivo, como é que funciona isso? Funciona mais ou menos assim. As crianças que estão aqui pequenininhas, que o raciocínio ainda... Se falarmos com ela utilizando uma palavra guerra, dificilmente, a não ser que ela tenha assistido muita televisão, dificilmente ela vai conceber na sua cabeça a ideia do que é uma guerra. Mas os nossos descendentes, daqui a alguns anos, não poucos anos, daqui um monte de anos, eles vão saber o que é guerra, ou
pela televisão, ou pelos filmes, ou estudando. Porque este império chamado... E olha que as guerras estão presentes nas nossas vidas desde o comecinho lá da fase primeira da Terra. E na fase de expiação e provas, intensamente. Só no século passado nós tivemos 2 conflitos mundiais. Nós não vamos nem analisar essas consequências, não. Nós só queremos dizer assim, que daqui a alguns anos, quem for estudar, os nossos descendentes, na escola, o professor vai falar sobre guerra, ele não sabe o que é. Ele não vai saber o que é. Ele vai ter que ou ver um filme, ou ver uma gravação para saber. Por quê? Porque as guerras vão acabar. Vai haver uma extinção. A gente fica agora assim indagando, mas isso é muito difícil. Não é não. No Evangelho, ou no capítulo 12 ou no capítulo 13, quem quiser olhar depois pode olhar lá, tem um item que fala sobre o duelo. Lá quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo era presente na sociedade. Alguém aqui tem ideia do que é um duelo? Como é que se desafiava o seu antagônico lá para fazer um duelo? Ou de espada, ou com revólver? Não, mas o Evangelho gasta, podem pegar lá, gasta quase 10 páginas para explicar o duelo e as consequências do duelo. Está extinto. Muitos estão falando assim, só mudou o rumo. Não, essa coisa nós não vamos discutir. Se hoje ainda matam, se as pessoas atiram nos outros e provocam o desencarne, é outra conversa. Mas o duelo, dentro da ideia, da característica, da honra sendo lavada por um duelo, está extinto. As guerras também serão extintas. Outra coisa que nos incomoda, já estou encerrando aqui. Eu falo assim, mas nem olho para quem está dirigindo, não, porque eu fico com vergonha. As fronteiras geográficas dos países é um problemão hoje. É um problemão. Os países preservam e às vezes tem alguns dirigentes que colocam na cabeça que a fronteira ela foi violentada e invade o outro. Isso é verdade. Mas o grande mote para a existência das fronteiras físicas chama-se racismo. É o racismo. Eu poderia adentrar para o campo do egoísmo, mas nós teríamos que prolongar. Mas vamos pensar só no racismo. O racismo é um desses problemas. Só para ficarmos na superfície. Então, daqui a alguns anos, quando o planeta caminhar um pouco mais, o orbe terrestre, essas fronteiras geográficas, elas estarão todas pacificadas. Porque o sentimento existente no planeta será um sentimento só. Sentimento de paz, de harmonia. Eu anotei aqui, as religiões dominantes. Hoje nós temos no planeta religiões dominantes. Nós que estamos no Ocidente, normalmente o predomínio aqui é do cristianismo partido em vários segmentos. Mas no Oriente, na Europa Oriental, existem outras religiões que são dominantes lá para eles. E para nós aqui, nós temos as nossas dominantes. Essas religiões, daqui a alguns anos, elas não necessitarão dos templos que aceitem as reuniões só daqueles que são adeptos daquela religião. Porque a religião que vai prevalecer, quando a Terra estiver próxima de concluir a regeneração, será uma religião única. Uma palavra que é conhecida hoje, as ditaduras. Estamos falando de governos. As ditaduras hoje existem pelo mundo inteiro. São governos ilegítimos para o povo. São legítimos para aqueles que se revestem do poder. Estas coisas serão superadas. A Terra não vai precisar, não terá mais isso aí. A Terra terá uma forma ou algumas formas de governo que serão das mais
vou usar uma palavra aqui, educada, porque eu vou usar ela logo de imediato, das mais educadas. Por quê? Porque a educação será uma prioridade dos povos. Não é uma educação no sentido de que as pessoas sejam gentis, a gente chama isso de educação. Não, é uma educação no sentido de mudança íntima. Então a educação será a prioridade para o espírito, não é para o governo, não é para o Estado. O espírito é que sentirá essa necessidade de evoluir neste campo da educação. Então, nesta caminhada que o orbe terrestre está fazendo com firmeza, nós estamos aguardando que estas coisas, devagarzinho, elas sejam extirpadas, elas sejam retiradas. Por que nós estamos aguardando isso? Encerrando a nossa conversa. É porque Jesus está à frente. Jesus está conosco e quando chegarmos lá na regeneração, que o planeta Terra puder dizer assim, estou concluída a fase de regeneração, nós teremos a certeza absoluta que Jesus terá conseguido unificar os nossos corações. Os corações do planeta inteirinho, dos bilhões de almas encarnadas e desencarnadas existentes. Estes corações estarão unificados pelos sentimentos, alguns sentimentos nobres, mas dentre eles o principal, que é o amor. Muita paz para todos. Muito obrigado.